Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de todos, obrigada por estarem aqui. Eu quero começar primeiro, a Deia vai falar algumas palavras e logo depois eu já começo. Deia, com você. Obrigada, Gabi. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Obrigada por vocês terem se conectado para participar dessa conversa aqui com a gente, vai ser um bate-papo. E o que eu queria começar é dizendo para vocês que, por que hoje, 25 de novembro, é considerado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. A Medtronic é signatária dos princípios de empoderamento das mulheres, da ONU Mulheres, como nós sabemos, né, aqui no Brasil, e nós estamos nos juntando à ONU Mulheres, às demais empresas signatárias e a toda a sociedade civil nessa campanha pelo fim da violência contra mulheres e meninas até 2030. Para nós, o evento de hoje, ele marca a abertura de uma discussão, que é um tema sensível e traz esse assunto para a pauta de equidade de gênero da Medtronic, para dentro das nossas discussões na agenda de equidade de gênero da Medtronic, através do Medtronic Women's Network. Nós abrimos esse evento às famílias e nós convidamos vocês a abrir o som nas suas casas, considerando esse momento ainda de pandemia, que estamos ainda em casa, em nossas casas com as famílias, para que todos participem dessa conversa, porque nós entendemos que todos têm um papel a cumprir dentro dessa pauta de combate à violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela normalmente está muito mais perto do que a gente consegue ver. E é a partir do dia de hoje que a gente vai começar a discutir esse assunto dentro da Medtronic Brasil. Então, eu quero convidar vocês para um bate-papo. Hoje nós vamos começar a esclarecer diversos pontos, são vários tipos de violência, e a gente quer trazer entendimento, né? Nós queremos trazer entendimento sobre esse assunto, conscientização, porque a gente entende que tudo começa na conscientização. Então, sejam todos e todas, de novo, muito bem-vindos, aproveitem o evento, interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, comentem aqui no chat o quanto esse assunto mobiliza vocês, é importante para vocês, a gente quer muito escutar vocês sobre isso, tá bom? Gabi vai apresentar a nossa convidada especial agora, né? Isso, pessoal. Então, obrigada de novo pela participação de todos. É uma honra estar aqui na liderança desse pilar, junto com a Adva e com o nosso grupo maravilhoso, a Isa, o Cauê e a Flá, que tem nos ajudado a chegar até esse dia, né? É um desafio, né? Não é fácil nós estarmos aqui, mas é um assunto que precisa ser tratado, e especialmente para mim é um assunto que realmente eu falei para a Deia no começo, eu quero que nós viremos referência no assunto, então que futuramente nós sejamos a empresa que outras empresas vêm buscar para nós falarmos sobre o combate à violência contra a mulher, né? Mas... Gabi, até para te ajudar, né, que a gente está junto nessa parceria aqui com esse grupo, mostrar para todo mundo que esse grupo está trabalhando muito forte, com muita vontade para ser referência nesse assunto, e que todos estão dispostos, e para quem precisar de qualquer coisa, para que nos procure, e que essa é a primeira, né, é o nosso lançamento aqui desse pilar, para que a gente tenha oportunidades de discutir esse assunto tão importante, né, dentro da Medtronic, e que quem também tiver vontade de participar também, que mostre interesse para a gente, enfim, que, né, mande sugestões, e que, mais importante, que esse aqui seja um canal aberto para o que a gente puder auxiliar, né, dentro do possível, que a gente está disposto a isso. Exatamente. Então, por favor, nós vamos ter um momento de perguntas também no final, tá, pessoal? Então, podem mandar suas perguntas, podem ir mandando durante a apresentação. Caso vocês não se sintam confortáveis em, né, se identificar, tem a opção anônima, vocês também podem mandar as perguntas de forma anônima. Tá aí a partezinha, né, a apresentação mostrando que vocês podem mandar de forma anônima, ou pode mandar para qualquer um dos painelistas que estão aqui também, que nós vamos estar acompanhando durante a apresentação.
E agora, sem mais demora, né, vamos começar a parte prática aqui. Queria apresentar a doutora Luísa Lucena, que ela faz parte do Monteiro Lucena Advogados, e ela vai estar aqui para tirar a dúvida de vocês. É um bate-papo, então realmente não é nada formal, né? Nós vamos demonstrar algumas leis que nós temos aqui, inicial, então é o nosso kick-off do programa mesmo. Então, por favor, sintam-se à vontade para fazer as perguntas e explorem o tema o quanto vocês precisarem, o quanto vocês tiverem de dúvida, não só hoje, como daqui para frente. Saiba que esse é o time que está aqui para realmente tirar as dúvidas sobre esse assunto de vocês, tá bom? E esse é um evento para vocês, pessoal. Obrigada. Boa tarde, Medtronic, boa tarde, meninas, boa tarde a todos, amigos, familiares. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar, eu sou a Luísa Monteiro Lucena, sou sócia de um escritório aqui na Zona Norte de São Paulo. Enfim, coloquei aí um resuminho, né, sobre a minha formação. Sou jovem advogada, sou mulher, então também enfrento aí, né, alguns problemas perante a sociedade, e gostaria um pouco de dividir com vocês um pouquinho de conhecimento para a gente entender melhor o que seria, né, uma agressão à mulher, não só a agressão física, mas todos os outros tipos de agressão, e queria me colocar já à disposição também, se caso não sanar qualquer dúvida aqui, né, aqui hoje, podem me seguir no Instagram, podem mandar perguntas, que eu estou sempre à disposição, tá bom? Vou deixar as perguntas, né? Na verdade, a gente vai deixar as perguntas para o final, para a gente conseguir ter uma linha de raciocínio no decorrer do bate-papo, né? Um bate-papo informal, um bate-papo que eu pretendo ser o mais clara possível e objetiva com vocês. E aí, fiquem à vontade para já ir formulando as perguntas e no final a gente responde, tá bom? Vamos começar. Bom, então, primeiramente, né, eu trouxe aqui a nossa lei-mãe, que a gente fala, né, que seria a Lei Maria da Penha. Ela foi aí criada em 2006, né, ela entrou em vigor em 2006, e ela nos traz exatamente quais são os tipos de agressões que a gente tem somente contra a mulher. Então, já é uma pergunta, assim, a primeira pergunta normalmente que eu recebo é: a Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada ao homem? Não. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que protege exclusivamente a mulher que sofreu algum tipo de agressão, tá? Então, vamos começar. Eu vou passar por cada inciso do artigo 7º, que explica quais são os tipos de agressão, para a gente entender melhor. Então, primeiro, né, e a mais conhecida de todas, é a violência física. Então, o artigo diz: são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, exclusivamente a mulher, entre outras. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Queria conversar um pouquinho com vocês, porque normalmente a gente entende a agressão física somente aquela agressão de empurrei a mulher, machuquei a mulher, dei um arranhão na mulher. Então, eu queria trazer algumas opções aqui do que a lei considera, né? Alguns exemplos do que a lei considera uma agressão física. Então, por exemplo, ontem mesmo a gente teve um caso, né, que está aí na mídia sobre agressões com objetos cortantes. Então, jogar um vaso, fazer a mulher engolir algum objeto que possa danificar ou que possa agredir algum aparelho, algum órgão, usar arma de fogo, queimaduras. Então, está muito comum, né, em casa, como normalmente isso, na maioria dos casos, acontecem no ambiente domiciliar, faca, objetos que os homens, né, porque pode ser também uma mulher contra uma mulher, né, mas assim, a pessoa esquenta um objeto e queima a mulher, estrangulamento, sufocamento, sacudir, o simples fato de apertar os braços, de dar uma sacudida na mulher,
já é considerado uma agressão física, tá, pessoal? Então, eu acho que a gente queria desmistificar um pouquinho para vocês o que seria uma agressão física. A tortura, né? Enfim, outros exemplos, que aí eu poderia ficar aqui a tarde inteira dando exemplos, mas acho que esses são os principais. O inciso 2, ele traz, né, na verdade eu vou até focar nos outros tipos de agressões, porque eu acho que a agressão física todo mundo normalmente conhece. Mas o inciso 2 do artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele traz o que seria, né, a violência psicológica. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição de autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou ainda que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Bom, aqui, né, a lei ela é bem explícita em alguns exemplos, tá? Na verdade, ela é um inciso exemplificativo, não é um inciso taxativo, como a gente fala no mundo jurídico, né? Então, não é que se acontecer outra coisa que a gente considere uma violência psicológica, não é que a gente não vai considerar, porque não está determinado na lei, mas são alguns exemplos. Então, eu acho que o que tem acontecido muito, por exemplo, a manipulação, por exemplo, tirar a liberdade de crença. Então, a mulher se casa, tanto com uma mulher ou quanto um homem, tá? Independente, aqui queria deixar isso bem claro, que não é só o homem que pode realizar uma conduta contra a mulher, né? Qualquer conduta feita à mulher, um constrangimento, uma humilhação, ou, por exemplo, eu sou de uma crença, eu acredito em uma crença, e minha mulher acredita em outra crença, e eu obrigue ela a mudar de crença, ou eu manipule ela, ou eu não permita que ela visite os pais, a família, ou saia com algum amigo. Tudo isso é um tipo de agressão psicológica, tá? Perseguição, então eu começo a perseguir minha mulher para ver aonde ela está indo, fico ligando 30, 40 vezes, às vezes menos, por dia para perguntar onde ela está. Chantagem, enfim, ameaça, constrangimento, humilhação e todos esses outros tipos que a lei diz, tá? Então, assim, fica até um alerta, porque às vezes a gente entende que é excesso de cuidado, e não, tá? Isso pode causar uma violência psicológica à mulher, e a lei, ela é clara que é uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, qualquer tipo de agressão psicológica, ela vai ser enquadrada no Maria da Penha, tá? Como a gente costuma dizer. A próxima, que o inciso 3º traz, é a violência sexual. Então, eu acho que é uma violência, né, que talvez muita gente também já conheça. Mas tem algumas peculiaridades que às vezes a gente não entende como violência de fato, né? E aí eu queria trazer aqui para vocês. O artigo fala: a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Aqui eu acho que é muito comum isso acontecer e a mulher, ela nem, né, entende que isso está acontecendo. Então, queria dar um ênfase à questão do método contraceptivo, né? Deixar claro que isso é uma escolha da mulher
e que ninguém pode impor a ela se ela tem que usar ou se ela não tem que usar, certo? Então, a gente chega a muitos casos aqui para mim no escritório em relação a isso. Ah, mas meu parceiro me disse que se eu não colocar o DIU, ele vai divorciar, a gente vai divorciar. Isso não existe, pessoal. Se, né, a pessoa está realizando esse tipo de violência sexual, isso não é correto, é, na verdade, crime, né? Então, assim, não pode acontecer. O aborto, a prostituição, né? Ou até a vida sexual, impor a sua parceira, a sua mulher, que tenha atos, né, sexuais com mais de uma pessoa no mesmo momento. Então, tudo isso não é permitido, tá? A lei diz que ela é crime, mulheres não se permitam, não se sintam coagidas ou, né, enfim, não aceitem qualquer tipo de suborno, manipulação em relação a isso. E homens também fiquem atentos, né? Porque, como a gente disse, aqui também é um bate-papo para que os homens também conheçam, né? Os tipos de agressões contra a mulher. Então, a gente tem que ficar muito atento que não é simplesmente o fato de ter a relação sexual, mas né? Tudo que envolve a vida íntima da mulher, como, inclusive, forçar a abortar, né? E, inclusive, o estupro. Então, estupro contra a mulher, ele é enquadrado pela Lei Maria da Penha, tá? O que isso implica é que, com certeza, a lei, ela é mais rígida, né, contra a mulher, porque o Estado entende que a mulher é o ser mais, como eu posso dizer, mais frágil da relação, né? Então, que a lei a protege, porque, enfim, né? Diante de tudo que a gente vive aqui no nosso país, a gente precisa de uma proteção maior para as mulheres. Bom, então a lei ela é mais dura, né? A pena ela é mais grave, né? Do que cometer um ato contra um homem, por exemplo, tá bom? O quarto tipo de violência é a violência patrimonial. E eu acredito que é a violência que as pessoas menos tenham conhecimento, né? De que a Lei Maria da Penha a protege em relação a isso. O inciso diz que a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Bom, eu acho que esse é o tópico que muito provavelmente a gente vai ter mais dúvida aqui nesse bate-papo. Mas algo que eu acho que é legal trazer para vocês é, homens, vocês não podem simplesmente jogar fora uma roupa que sua mulher use, que vocês não gostem, um sapato, um objeto pessoal, enfim, controlar o dinheiro da mulher. Então, mulheres, não se sintam coagidas e obrigadas a ter uma conta, por exemplo, com o seu, né, enfim, com o seu parceiro ou parceira, tá? Então, isso não é permitido pela lei, tá? Deixar de pagar a pensão também é enquadrado pela Lei Maria da Penha, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, e ainda o estelionato, tá? Contra a mulher, ele também é protegido na Lei Maria da Penha. Privar de bens, valores, então toda a questão, não patrimônio só relacionado a bens, mas todo o patrimônio que a mulher tem, seja intelectual, seja o patrimônio, né, enfim, de bens mesmo, patrimônio de dinheiro, de financeiro, nada disso, tudo isso, na verdade, é considerado crime e a Lei Maria da Penha protege a mulher em relação a isso, tá bom? Se vocês quiserem ir anotando, já mandando as dúvidas, pessoal, para depois não esquecer, pode mandar que a gente deixa para responder no final. O último tipo de violência é a violência moral,
que a violência é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Bom, há alguns exemplos aqui que são bem claros para mim, que talvez não sejam tão claros para todo mundo, é a questão da traição, né? Então, você acusar que sua parceira te traiu, isso não é permitido, tá? Na verdade, é considerado crime pela Lei Maria da Penha. Então, acho que a gente tem que ficar atentos em relação a isso, tá? Emitir juízos morais sobre sua conduta. Então, por exemplo, mesmo dizer ou acusar que a mulher realizou alguma coisa, ou fazer juízo de valor sobre a conduta da mulher, tudo isso é protegido pela Lei Maria da Penha. E eu acho que o mais importante aqui, na verdade, é a questão do modo de se vestir, né? Que isso a gente acha que não acontece mais, que isso ficou no nosso passado, né? Lá atrás, quando o nosso avô, o nosso bisavô reclamava do jeito que a mulher, né? Que a nossa avó e nossa bisavó se vestia, mas é algo que ainda acontece muito, tá? Então, o homem ou a companheira mulher da mulher não tem o direito de escolher ou determinar o que a mulher usa ou não usa, veste ou não veste, tá bom? Então, isso acho que é bastante importante, né? Porque isso ainda acontece muito mais do que a gente imagina. Às vezes até descubro, assim, até de pessoas próximas a mim, em alguns comentários até de forma, né, sarcástica, até às vezes brincando, ou dizendo, não uso top, ou não uso mini saia porque meu namorado não deixa. Isso não existe, tá, pessoal? Isso realmente não pode acontecer e não deve acontecer, tá? Agora, eu queria trazer para vocês algumas leis que normalmente a gente não sabe, né? Eu acho que quando você pensa na proteção da mulher como um todo, normalmente a gente pensa somente na Lei Maria da Penha. Mas existem outros tipos, né? Existem outras leis que também trazem certa proteção para a mulher. Não, as outras leis que eu vou trazer não é especificamente para a mulher, mas que é muito aplicada para a mulher, e a mulher normalmente não tem conhecimento, tá? Então, a Lei Carolina Dickmann, eu não sei se vocês lembram do caso que repercutiu, né, na mídia. Então, ela tem a finalidade da segurança no ambiente virtual, informações e fotos pessoais, que são os crimes cibernéticos, né? Os tais pornôs, as tais fotos íntimas. Então, no caso, quando essa lei foi criada, aconteceu com uma mulher, mas isso também se aplica ao homem, tá? Então, aconteceu lá atrás com a Carolina Dickmann, que invadiram o celular dela e retiraram, né, utilizaram as fotos pessoais dela que tinham no celular dela. Então, isso é crime, isso é um crime cibernético, né? E ele é regido por essa lei, que é a Lei Carolina Dickmann. Então, eu quis trazer porque eu entendo que é realmente importante. Vou falar daqui a pouco com vocês também sobre a vingança, o revenge pornô, que a gente chama em inglês, né? Vingança pornográfica. Que também está muito ligada a essa lei Carolina Dickmann, e está ligada também ao marco civil, mas eu já vou chegar lá. A lei Carolina Dickmann, ela é tão importante que ela alterou o nosso Código Penal, né? Ela alterou o artigo 154A, dizendo que invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede, só um minutinho que está tampando aqui, pessoal, de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. A pena é uma detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, eu quis trazer porque isso acontece, infelizmente ainda, tá, pessoal? Os estudos nos mostram, estudos científicos, de que isso realmente acontece mais com a mulher ainda. Então, eu quis trazer para vocês também terem conhecimento, né,
de que essa questão de hackear celular, de que meu parceiro utilizou o WhatsApp Web para pegar, né, meu parceiro utilizou do WhatsApp Web sem a minha autorização para ter acesso a questões, né, a fotos, enfim, documentos íntimos, realmente não tá permitido. E aqui são alguns parágrafos da lei que ela diz exatamente o que pode acontecer, tá? E algumas coisas que acrescentam um pouquinho mais. Então, por exemplo, na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta. Então, vai ter um aumento de pena, né? Em vez de ser de 3 a 1 ano, seria de 6 meses a 2 anos. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 da invasão que resulta prejuízo econômico à pessoa. Então, por exemplo, aquela questão do, né, eu sei que não tem a ver com o tema, mas aquela questão que está acontecendo muito, que é do WhatsApp, né, de hackearem o WhatsApp. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim como definido em lei ou em controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, também tem um aumento de pena. Tá bom? Então, eu quis trazer essa lei Carolina Dickmann somente porque eu acredito que a maioria das pessoas lembrem, né, do que aconteceu com ela, mas não tenham conhecimento de que efetivamente virou, né, uma lei, né, e que protege não só exclusivamente a mulher, mas protege a mulher também. Então, aqui também tem alguns outros casos de aumento de pena. E aí, agora eu trouxe a lei do feminicídio, né? Lembrando que o feminicídio nada mais é do que o homicídio contra uma mulher. Então, ele se torna uma qualificadora do homicídio. Então, quando você mata, quando o crime, né, matar, em face de uma mulher, né, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, não é simplesmente matar a mulher, mas sim matar por ela ser mulher. Então, não gosto de mulher, sou contra o feminismo, sou contra, né, o poder feminino, sou contra a mulher e, né, a mato por conta disso. Então, também é uma qualificadora, tá, do homicídio, né, se torna um homicídio qualificado, e a lei do feminicídio, ela também alterou o Código Penal, né, e tornou esse crime como um crime hediondo. Bom, né, eu trouxe aqui algumas questões que eu acho que são bem importantes a gente falar sobre essa questão do feminicídio, né? E queria falar com vocês, se vocês sabem, né, o que seria, na verdade, um crime hediondo. Um crime hediondo são aqueles crimes que são considerados, assim, extremamente graves, tá? E ele tem... É um crime que ele é inafiançável, ele não aceita, por exemplo, anistia, indulto. Anistia e indulto são como se fosse perdões, tá? Então, por exemplo, a anistia acontece, por exemplo, quando um exemplo muito prático da faculdade, acho que quem fez direito até pode ter ouvido isso, mas, matei sem querer, não existe esse tipo de perdão, tá? Pelo que existem algumas possibilidades de crime, mas para o feminicídio ele não é aceito. Então, ele é um crime inafiançável, ou seja, você não paga uma fiança e simplesmente sai. É um crime que ele é considerado extremamente grave, tá? É um crime, enfim, que ele não aceita qualquer tipo de diminuição, basicamente, de pena, digamos assim. Qual que é o impacto, né, pessoal? Acho que isso é importante, né? Qual que é o impacto da criação dessa lei para a proteção das mulheres, né?
Eu acredito que tenha sido muito importante, né? É uma lei recente, né? Uma lei de 2015, então, às vezes a gente acha que isso já é uma lei antiga, mas não, é uma lei aí que tem 5 anos, basicamente. E eu acho que não posso dizer que vai inibir a pessoa de realizar o ato, porque, infelizmente, muitas vezes, não só por existir a lei, não inibe, né? Mas eu acho que é uma forma de penalizar, porque, infelizmente, né, o nosso país ainda é um país que realmente isso acontece. Então, existem pessoas que elas não toleram mulher, e existem mulheres que não toleram mulheres. Então, não é só o homem, né? Então, eu acho que foi um marco muito importante para essa questão da proteção da mulher. E eu acho que, né, é uma lei nova, é uma lei que não é considerada antiga, né? Se você for considerar o Código Penal, por exemplo, ele foi criado em 2009, então é uma lei que é posterior ao Código Penal, é uma lei que trouxe uma certa proteção para a mulher, né? Por quê? Porque implica em quantidade maiores de ano, ele tornou o crime como hediondo, então acredito que tenha sido uma grande vitória aí nesse pilar de proteção às mulheres, tá bom? Bom, essa daqui é uma lei já de 2009, né? Acho que essa quase ninguém se recorda, quase ninguém sabe também. É a Lei Joana Maranhão, tá? Então, aconteceu também por um caso de uma mulher, que era uma nadadora brasileira, que foi molestada sexualmente em sua infância, quando contava com 9 anos de idade, pelo seu treinador. Tá? Então, ela é bem importante, essa lei, e ela trouxe toda essa também proteção, enfim, ela trouxe uma proteção maior, inclusive para a questão das crianças, tá? Então, assim, pelos crimes cometidos para criança, enfim, ela trouxe uma proteção muito grande, tá? Então, eu acho também que foi bem importante trazer para vocês, porque ela trouxe também novas, né, tipificações para o Código Penal, por exemplo, o crime sexual praticado contra menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, ela, né, trouxe foi introduzida ao Código Penal por essa lei. Então, eu acho que foi bem importante, né, que a gente chama aí de estupro de vulnerável, tá? Que também existe uma implicação de pena maior. Ok, ela não acontece só, né? O estupro de vulnerável não acontece só em face da mulher, mas, novamente, não sou eu, Luísa, que estou trazendo números, enfim, nem trouxe números, porque eu acho que é uma questão, né, que nem vem ao caso, a gente sabe que acontece realmente, mas eu queria deixar com toda certeza para vocês que realmente ainda acontece muito mais, mesmo na infância e na juventude, com mulheres. Então, por isso que eu trouxe para vocês, para a gente se recordar, porque às vezes tem-se a ideia de que as leis, na verdade, os crimes foram no Código Penal, e não, foram casos que foram acontecendo durante o decorrer do tempo, que foram criadas, né, propostas legislativas que se tornaram em leis e que acrescentaram artigos ao nosso Código Penal, tá bom? Então, são todos tipificadores de crime. Tudo que a gente conversou até agora são crimes, tá? Bom, existe a lei do minuto seguinte, né? Essa lei, ela apresenta garantias aos cuidados de vítimas de violência sexual. Então, basicamente, são proteções mesmo. Ela fala exatamente, por exemplo, atendimento, diagnóstico, tudo que tenha que acontecer quando uma pessoa sofre uma violência sexual. Então, de novo, como a gente está aqui no nosso foco em trazer a proteção para a mulher, ela é muito importante. Por quê? Porque o artigo 3º dessa lei, que também é recente, de 2013, ela prevê que o atendimento deve ser imediato, obrigatório, em todos os hospitais integrantes da rede SUS, e compreende os seguintes serviços: diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas demais áreas afetadas, amparo médico, psicológico e social imediatos,
facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual, a profilaxia da gravidez e a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, a coleta de materiais, exames e etc. Então, acho que também é muito legal trazer, porque, assim, a violência sexual, né, ela deve, na verdade, quando acontece a violência sexual, aqui a mulher e o homem, né, mas a gente está trabalhando com a questão da mulher, vocês devem imediatamente procurar, né, um hospital. Essa lei, ela é especificamente para o SUS, tá, pessoal? Então, na verdade, os hospitais particulares, eles também respeitam essa lei, né? Mas ela foi criada especificamente para o SUS. Então, quando você chega em um hospital, não existe a possibilidade, né, da recusa, por exemplo, de ter um amparo médico, de fazer os exames imediatamente, de ter o diagnóstico e o tratamento das lesões físicas. O hospital, obrigatoriamente, né, ele tem que sinalizar a ocorrência, né, para os órgãos, enfim, para a delegacia da mulher. Então, é algo que também acredito que tenha nos ajudado muito, né? E muitas pessoas não conhecem efetivamente essa lei. Então, muitas pessoas chegam, né, no serviço, no SUS, por exemplo, não têm conhecimento dessa lei e aceitam a simples resposta de que não podemos fazer nada por você. Mas isso não existe, tá? Então, eu trouxe essa lei também para alertar sobre isso. Então, aqui tem outras coisas, né? Fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e sobre todos os serviços sanitários disponíveis. Então, assim, aí o parágrafo 1º fala que são gratuitos, não podem ser cobrados. No tratamento das lesões, caberá ao médico preservar materiais que possam ser coletados no exame médico legal. Então, não pode o médico, enfim, né, detectar alguma coisa, coletar algum material e descartar, tá? Tem que ser encaminhado ao exame médico legal. E também cabe ao órgão de medicina legal o exame de DNA para identificação do agressor, tá? A partir do momento que você entra no hospital, eles são obrigados a realizar tudo isso. Então, mesmo que, de repente, a vítima não queira, né, o médico, ele não pode descartar o material, tá? É uma lei. Mas isso, pessoal, não deve inibir ninguém de realizar o exame, tá? Eu trouxe um artigo aqui do Código Penal, que eu acho que é bem importante também. Chama Still Think. E ele traz, um crime de violação sexual mediante a fraude, ou seja, o ato que prejudica e é contra a vontade de um dos seus parceiros. Por exemplo, o exemplo mais prático e mais famoso é quando, né, o homem retira, né, a camisinha na relação sexual, tá? Isso é crime, isso não pode acontecer, isso, enfim, realmente deve ser denunciado, tá? Vocês não devem permitir, não é algo, aconteceu, ninguém tira porque aconteceu, tem que ter a permissão de ambos, tá? Então, enfim, a mulher também que comunica ao homem, de repente, que usa um método contraceptivo e deixa de usar e mente, né? Ou seja, realiza uma fraude contra o seu parceiro, também responde por esse artigo. Mas, novamente, né? A gente está aqui para o pilar da proteção da mulher. Então, mulheres, realmente não permitam que isso aconteça, tá? Ou, de repente, né? Realizar qualquer ato durante ao ato sexual, né? Que a mulher não queira, também é lei, tá? É crime, tá, pessoal? Também tem o artigo 215, né, que ele fala que, na verdade, é o artigo 215, vou ler aqui para vocês, que é ter a conjunção canal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade íntima. Então, eu trouxe aqui para vocês verem que não é uma pena simples, é uma pena de reclusão, ou seja, não... a pessoa, né, que cometer esse crime, ela necessariamente vai ficar detida, presa, tá?
Quando é detenção, enfim, multa, não necessariamente ela vai ficar presa, mas aqui reclusão significa que de imediato será presa, né, em regime fechado, de 2 a 6 anos, tá? Então, tem algumas qualificadoras, enfim, mas assim, não é algo simples retirar a camisinha durante o ato sexual. Eu queria deixar isso bem claro para vocês. Agora, né, o tema que eu acho que está bastante em alta, inclusive a gente tem aqui no escritório, tá? Um caso realmente que aconteceu, tá? E que, enfim, né, a gente defende a vítima, que é o revenge pornô. Então, significa, né, pornografia de vingança, e ocorre quando o parceiro ou a parceira divulga sem o consentimento da vítima mídias íntimas na intenção de humilhar ou se vingar de alguma situação, tá? Então, vou deixar isso mais claro para vocês. O que acontece aqui? De repente, você autorizou o seu parceiro a realizar, né, a filmar o ato sexual de vocês, ou qualquer ato, e na verdade esse parceiro, ele divulgou esse vídeo, tá? Isso é crime, muitas vezes acontece por vingança, né, por isso que chama revenge pornô, e acontece pelo fato, às vezes, de ter terminado, de ter acontecido alguma coisa, por exemplo, ela terminou comigo e começou com outra pessoa, mas o simples fato de você divulgar o vídeo sem a permissão da pessoa, mesmo que ela tenha permitido gravar, já é crime, tá bom? Então, aqui eu trouxe a lei. E aqui, pessoal, para finalizar, eu trouxe alguns canais que a gente pode denunciar, tá? Então, existe a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180. Existe a Casa da Mulher Brasileira, que eu coloquei o endereço, e existem outros meios, né, que você pode procurar a Defensoria Pública, pode ligar para a polícia, que ela também irá encaminhar, centros especializados de atendimento à mulher, ou consultar um advogado de sua confiança. Queria só, antes de finalizar e abrir para as perguntas, ressaltar, que eu não coloquei aqui no slide, a questão da medida protetiva, tá? Então, quando você denuncia e quando você faz um boletim de ocorrência, no próprio boletim de ocorrência, você já pode pedir uma medida protetiva. Então, o parceiro, a parceira, enfim, na verdade, é pedido o pedido de medida protetiva, vai para o delegado, em 24 horas, né, o juiz ele tem que deferir esse pedido, e aí existem algumas condições, por exemplo, não chegar perto, em 200 metros da vítima, não entrar em contato com a vítima e tudo mais. Existe também aqui, eu esqueci de colocar, e eu esqueci o nome agora, mas existe um aplicativo também, que você consegue controlar tudo isso. Então, quando você ganha, né, a medida protetiva, judicialmente, na verdade, até em fase de inquérito policial, existe um aplicativo que você pode apertar, vou até ver aqui se eu recordo e falo para vocês até o final, mas existe um aplicativo, chama SOS Mulher, tá, pessoal? Que você consegue apertar um botão, por exemplo, quando o seu agressor chega perto de você. Então, hoje em dia, existem muitos meios, tá, para proteger a mulher. Eu queria poder falar um pouco mais, mas nosso tempo é curto. Então, eu vou abrir para perguntas, tá? Eu já subiu algumas perguntinhas aqui, mas acho que a Gabriela ou a Isabela vão ler para mim, para que eu possa tentar responder e tirar a dúvida de vocês. Mas, caso a gente não consiga responder todas as dúvidas, aqui tem o meu Instagram na página, pode me mandar lá, que pode ter certeza que eu vou ter o maior prazer de responder. Espero que vocês tenham gostado. Oi, pessoal. Obrigada. Isa, só vou fazer um comentário bem rápido antes. As perguntas que não forem respondidas aqui, pessoal, a gente vai mandar por e-mail, tá? Mas a Isa e a Flá agora vão fazer algumas perguntas que a gente achou bem importante serem faladas agora, tá bom? Isso aí. Bom, Isa, a primeira pergunta que fizeram foi: a Lei Maria da Penha está relacionada somente aos parceiros ou se aplica também a familiares e outros? Qualquer pessoa, tá? A gente fala parceiro, mas é qualquer pessoa. Então, um amigo, um desconhecido, qualquer pessoa.
A gente normalmente usa o termo parceiro, mas desculpa, até um erro, né? É qualquer pessoa que cometer um crime dos que a gente conversou aqui contra a mulher. Certo. A gente tem a próxima pergunta, é uma 3 em 1, tá? Foi questionado: a mulher pode buscar seus direitos com relação à Lei Maria da Penha, mesmo após o término do relacionamento? Se caso positivo, há algum prazo para isso? E quais as medidas que a mulher pode adotar? Bom, vamos lá, né? É uma pergunta bem técnica. Então, o que acontece? Pode a qualquer momento, tá? Não existe prazo, mas a partir do momento que você faz o boletim de ocorrência, existem alguns crimes que eles são condicionados à representação e existem alguns outros crimes que são incondicionados à representação. Tá, doutora, mas o que isso significa, né? Significa que alguns crimes independem da vontade da mulher para prosseguir. Então, depois que você fez o boletim de ocorrência, virará inquérito independente da desistência, independente de qualquer fato, tá? E existem alguns crimes que, após o boletim de ocorrência, você tem um prazo de 6 meses para representar o crime, ou seja, dar continuidade para que se torne um inquérito policial. A Lei Maria da Penha, ela é muito rígida, então ela é incondicionada à representação, que a gente chama. Então, a partir do momento que a mulher ela faz o boletim de ocorrência, ela não precisa voltar lá para realizar a representação, tá? Então, realmente, não existe um prazo em tese, tá? Mas é bom que você faça, né, que você realize o boletim de ocorrência o quanto antes, principalmente na violência física, na violência sexual, porque tem, na verdade, quando isso acontece, né, você precisa, normalmente você faz o exame, e aí no exame vai constatar. Então, para que depois não venha, né, uma absolvição por insuficiência de provas, tá bom? Mas não existe um prazo em tese determinado. Obrigada. Temos outra aqui. Os homens podem denunciar casos de violência contra a mulher ou só são aceitas denúncias feitas pelas mulheres que sofreram a violência? Qualquer pessoa pode realizar uma denúncia, tá? Mas o crime tem que ser cometido contra uma mulher. Mas qualquer pessoa pode denunciar. Perfeito. Aqui a gente tem, doutora, um comentário com algumas perguntas, tá? Tá falando que acha importante destacar se o homem apresenta algum desses comportamentos no início da relação, sendo grosseiro, machista, comparando com outras mulheres, se ele te expõe, fala do seu peso e ele não vai mudar. Você ainda, né, tem uma esperança de que com o tempo ele melhore e que ele vai mudar. E aí a pergunta é se existe um lugar, alguma casa de abrigo que forneça algum direcionamento terapêutico, aconselhamento para essas mulheres que não esperem que uma relação dessa, né, evolua e continue sendo abusiva. E quando a mulher passa por uma agressão e assédio, qual é o primeiro passo? Acredito que, né, você já tenha respondido que seria a denúncia, mas só para reforçar. Bom, vamos lá, né? Então, assim, primeiro passo é procurar uma delegacia especializada da mulher, tá? E aqui eu não consegui colocar todos os endereços, mas assim, vale ressaltar que se você chegar em uma delegacia comum, eles vão te encaminhar para uma delegacia da mulher. E aí depende, por exemplo, se for uma agressão física ou sexual, eu recomendo que imediatamente procure um hospital, né? Porque primeiro a gente precisa ter os cuidados, e naquele momento eles já vão encaminhar também para o exame, né? Então, eu recomendo isso. Se for uma violência moral, uma violência patrimonial, eu indico que procure imediatamente a delegacia da mulher. A outra dúvida foi sobre essa questão psicológica, tá? Existe sim, eu coloquei aqui a Casa da Mulher, tá? Você consegue voltar? É um atendimento psicológico, eu tenho que ser realista, né? Realmente é autodemandado, mas existe sim a Casa da Mulher Brasileira, que você pode procurar para esse tratamento psicológico. Mas vale alertar mulheres que normalmente a pessoa, quando ela é agressiva, né? Então, ela
nunca ache que ela vai mudar e que nunca mais vai te bater, que nunca mais vai realizar né, qualquer agressão, porque normalmente o homem, quando é agressivo, ou a mulher, o ser humano, né, ele é agressivo e ele não muda de uma noite para o dia. E se ele mudar, tudo bem, perdoar e tudo mais, mas não permita que isso aconteça novamente. Bom, pessoal, eu queria... Ô, Lu, só mais uma, eu acho... Se você quiser deixar na tela anterior, que estava, na verdade, que eu acho que foi uma pergunta que o pessoal fez aqui. Então, perguntaram se a Medtronic dá algum suporte para a mulher que está sofrendo com violência, né? Então, o que acontece? Hoje, nós temos o canal, que é um canal do governo, então é um direito nosso, que é 180, que ele encaminha as denúncias, ele é um canal feito para isso. Então, o que acontece? Eu acho importante esclarecer também, se você está vendo um caso que está acontecendo de agressão na sua frente, aqui a gente coloca agressão física, então, por exemplo, estão agredindo uma mulher na rua, você vai ligar para a polícia, para o 190, né? Então, acho bem importante também esclarecer isso, porque é um caso de agressão, e aí depois que ele vai entrar dentro das leis, eu acho que a Lu pode falar até melhor, né? Então, ele vai ser enquadrado em todas essas leis que a Lu citou aqui, né? Vai ser enquadrado dentro, mas se o caso de agressão está acontecendo na sua frente, está acontecendo naquele momento, é a polícia que deve ser procurada, tá? Então, é o 190. O 180, ele é um canal que é de mulheres que estão sofrendo abuso de todos os tipos, e o que acontece? Ele tem tratamento ali, então ele vai ter um acompanhamento, inclusive programas já estabelecidos, né, programas que já têm aí ao longo do tempo. Então, um exemplo que a gente cita é o da Magazine Luiza, é o da Marisa, então são empresas que eles conseguem, por exemplo, ter aplicativos que linkam diretamente com o 180, mas esse é o canal principal hoje para quem está sofrendo com abuso, qualquer tipo de violência contra a mulher, né? E você pode ligar para ele, pode denunciar, pode fazer, eles vão te encaminhar para o melhor tipo de tratamento. E, inclusive, encaminhar, se você quer o endereço da delegacia mais próxima, só em São Paulo, nós temos mais dezenas de delegacia contra a mulher, temos em outros estados também. Que eu falei, esse foi o nosso kickoff, essa é a nossa primeira reunião aqui, a gente queria trazer essa informação para vocês, então a informação das leis, a informação do que está disponível para vocês procurarem. Então, procurar um advogado, uma advogada que você confie, perguntar, olha, o que eu posso fazer? Então, por exemplo, nesse caso de violência patrimonial aqui que a Lu falou, às vezes não é uma coisa tão simples de ser resolvida, que vai precisar de um advogado, para, por exemplo, então você entrar até mesmo, notificar o banco. Então, se você precisar separar uma conta, por exemplo, nossa, eu não sabia que a lei embasava isso para mim, eu não sabia que eu podia entrar na justiça para eu separar a minha conta, que eu fui obrigada a fazer em conjunto, né? Então, contra qualquer pessoa. Então, por exemplo, se o agressor está sendo o seu pai, uma pessoa de autoridade, então uma pessoa ali que não necessariamente é o seu parceiro ou sua parceira, então uma pessoa que tem uma autoridade sobre você, você também pode procurar, né, ajuda, mas o canal principal hoje disponível é o 180, tá? Nós vamos agora, ao passar dos meses, dos dias, nós vamos mandar comunicações para vocês, nós vamos mandar a lista de delegacias existentes no Brasil da mulher, então os endereços para você ter perto de casa, então ali que você possa procurar. E como eu falei no começo, nós estamos de laranja aqui, né? Então, até para finalizar, que o nosso tempo está acabando, mas nós estamos de laranja porque hoje é o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Então, é o dia que a ONU, ela faz uma campanha super legal nas redes sociais. Nós vamos postar hoje no Yammer também como você pode participar, então fiquem ligadinhos, por favor, mas vistam-se de laranja, disseminem a informação, então falem para as outras pessoas, né, que agora vocês têm esse conhecimento na mão, né? Então, a partir do momento que nós temos a informação, nós temos que ser pessoas também que nós passamos essa informação para frente. Qualquer dúvida, procurem a Luísa, ela também vai estar disponível para vocês, se vocês
quiserem procurar ajuda, se vocês precisarem de uma advogada, né? Então também procure a Isa. E queria agradecer, e qualquer dúvida, todas as pessoas que estão aqui, de novo, a Isa, a Flávia, a Adva, o Cauê, a Deia, a Priscila, estamos aqui para te apoiar, tá bom? Então nos procure. Deia, você quer encerrar? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Gabi, claro, pode falar, Lu. Posso só tirar uma dúvida que eu abri aqui, que eu acho importante? Rapidinho. Claro. Fica... A lei Stilfing, na verdade, é o artigo, né? Se aplica mesmo dentro de uma relação estável, casamento? Sim, pessoal, a qualquer tipo de relação, tá? Eu acho que não é porque você é casado, você possui uma união estável com seu parceiro ou com a sua parceira, que você é obrigado a não usar camisinha porque simplesmente a pessoa não quer, tá bom? Desculpa. Quero agradecer. Desculpa, Déia, só um último recado também, né, Déia, que em briga de marido e mulher ou de parceiros, né, como vocês falaram, a gente mete a colher, né? Porque não tem aquele negócio de a vítima só que pode dar, né, a denúncia também. Se você vê alguma coisa, a gente também pode fazer a denúncia para ajudar essa pessoa e ajudar uma amiga, ou pelo menos tentar, né, aquele negócio de a gente tem que meter a colher, tem que ajudar essa pessoa. Eu quero agradecer, como a gente falou aqui algumas vezes, esse é o primeiro contato que a gente tem aqui, né, na Medtronic Brasil, com essa discussão, que é muito importante. Quando a gente discute a pauta de equidade de gênero, quanto mais a gente aprofunda, mais temas a gente descobre que existem, que precisam ser tratados, que precisam ser esclarecidos e conscientizados, para que a gente realmente consiga avançar para um mundo com igualdade de oportunidade, e segurança é um dos temas, né? Para que a gente consiga realmente chegar lá. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao time que organizou esse evento, agradecer a doutora Luísa pela conversa, dizer que é um primeiro passo e que o ativismo pelo fim da violência contra a mulher, ele vai até o dia 16 de dezembro, então vocês vão ver muitos movimentos em mídias sociais, nas mídias sociais da Medtronic também, e a gente acha importante evoluir para ações, né? Cada vez que a gente fala dessa pauta também, a gente tem um chamado aí dos funcionários em relação ao que a gente faz sobre isso. Nesse momento, a gente trouxe essa conversa para reflexão, para convidar todos a pensar sobre a violência contra a mulher, que pode estar muito mais perto de você do que você imagina, e qual que é o papel de cada um em relação a isso, né, na sociedade. De que maneira que a gente pode contribuir como ser humano por uma sociedade melhor. E eu queria passar a palavra para a Priscila, que não teve a oportunidade de falar no começo, para ela fazer um fechamento aqui, então, desse nosso encontro. Priscila. Obrigada a todos pela participação, meninas, por trazer esse tema com tantas informações. Uma das preocupações que nós tínhamos, e aqui eu chamo a atenção principalmente dos homens, né? Quando a gente fala de violência, combate à violência contra as mulheres, parece que é um tema que é só do nosso interesse. Mas eu deixo aqui uma mensagem muito forte para os homens, né? Fiquem atentos às suas filhas, às suas irmãs, amigas, sobrinhas, tias. Se elas compartilhem essa informação com elas, fiquem atentos se essas pessoas, de repente, não estão precisando de um auxílio, se elas não estão passando por uma situação como essa. Quando nós começamos a falar sobre o tema, nós conversamos com diversas pessoas e, infelizmente, o assunto é muito próximo. Ele não escolhe classe social, ele não tem a questão de idade, de cor, de raça. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem que para a gente ficou muito forte, que é um tema que não é só para mulheres, mas que a gente, mais uma vez, aqui muito precisa do apoio e andar ao lado de vocês, né, nessa atenção de vocês com as pessoas com quem vocês têm contato. E é o início de um trabalho aqui, eu tenho certeza que a gente vai estar colaborando com a diferença na nossa sociedade, trazendo temas como esse. Obrigada e uma excelente tarde para todos. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, né, Medtronic. Muito obrigada pelo convite, meninas. Espero, né, eu sei que é muita informação, mas eu quis trazer um panorama geral das leis, né? E qualquer coisa, me coloco à disposição. Coloquei aqui meu Instagram, pode mandar mensagem, pode perguntar, que eu terei o maior prazer em responder. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.